E o que acontece com os ímpios, com aqueles que não creram em Jesus e morreram, com aqueles que negaram o projeto de salvação de Deus? A Bíblia também fala, né? A Bíblia fala que estes são levados para o inferno, para o lugar de tormento e sofrimento eterno, ok? Deuteronômio capítulo 32. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Aqui Deus está falando dessa ideia do que acontece quando ele está irado. Quando ele está irado com quem o abandona, com quem o nega. Versículo 15 mostra as pessoas negando Deus. Versículo 22 mostra Deus então se irando e dizendo: eu vou destruir os que me negam. Eles vão para o inferno, eles vão para um local onde eles vão sofrer. Provérbios, né, também vai falar sobre o inferno. Esse texto é legal. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigardes com a vara, não morrerá. Se você bater no seu filho com a vara, ele não vai morrer. Tu a castigarás com a vara, e assim livrarás sua alma do inferno. Mais uma vez essa expressão do inferno aparecendo. Ele não está querendo dizer que quando você bate com a vara, o seu filho não vai para o inferno, né? Porque senão era só a gente fazer sessão de espancamento e que as crianças iam tudo para o céu. Não é isso, mas aqui é um princípio. Que se você disciplina o seu filho, você está disciplinando para quê? Para que ele aprenda a viver na sabedoria. Esse é o conceito de Provérbios, né? Ensinar o seu filho a viver na sabedoria. E o princípio da sabedoria é o quê? Por onde que eu começo a ser uma pessoa sábia? No temor do Senhor. Então, para que eu quero que o meu filho seja sábio? Para que ele tema a Deus. Se o meu filho teme a Deus, e eu uso a vara, inclusive, para mostrar para ele que o pecado é mau, o pecado dói, o pecado traz dor, eu vou estar caminhando e encaminhando o meu filho no temor do Senhor. Eu vou ajudá-lo a fugir do inferno nesse sentido, buscando a salvação em Deus. Então, o que acontece com o ímpio quando ele morre? O inferno é um lugar real. O inferno é real, ele existe. Apocalipse vai falar muito mais sobre o novo inferno que vai ser criado, o lago de fogo do inferno. Mas ele mostra que o inferno também é real. Jesus vai falar que o inferno foi preparado por Deus para Satanás e os seus anjos. Então o inferno existe. E todos aqueles que seguem Satanás serão conduzidos para o inferno. Se eu morrer hoje como alguém que segue a Satanás, e para eu seguir a Satanás eu não preciso ser satanista, basta eu rejeitar a Deus, eu já sigo a Satanás, então eu sou levado para o mesmo lugar que o Satanás será levado um dia, para o inferno, ok? E Lucas então, vamos abrir lá, Lucas 16. Então a gente vai ver aqui duas coisas, que o inferno é um lugar de sofrimento e tormento. Aquele que morre sem temer a Deus, ele vai ser levado para um local de sofrimento e tormento. Lucas 16, versículo 19. A primeira coisa que a gente precisa perceber para responder outras perguntas é se isso aqui é uma parábola ou se é uma história real. Ok? Há divergência nisso, alguns vão entender que é uma parábola. Eu não entendo que é uma parábola, eu acho que isso aqui é uma história real, uma ilustração real. Por quê? Primeiro porque em parábola nunca tem nome próprio. Aqui ele está dando nome para o personagem, ele está chamando o cara de Lázaro. Nenhuma parábola tem nome. E toda parábola tem o que no final? Uma moral. Qual que é a moral daqui? Talvez seja que, se eles não acreditam nos vivos, não vão acreditar nos mortos. Não faz muito sentido essa parábola para quem está vivo. Faria mais sentido para quem está morto. Então, não parece ser uma parábola. Ela não se enquadra em áreas de parábola. Ela tem um monte de elementos que são elementos de história. E eu entendo que aqui, Jesus está contando algo a respeito de como vai ser no porvir. Então, eu não olho para esse texto aqui como uma parábola. Eu entendo que esse texto aqui é uma história, é um estudo de caso que Jesus está fazendo com eles aqui. Ele está mostrando algo, e inclusive ele faz questão de citar o nome do pobre, do mendigo, e não citar o nome do rico, porque essa é uma vergonha para o judeu. Qual que é a maior vergonha para o judeu? Não ter o seu nome lembrado. O judeu ama ter o seu nome lembrado. E Jesus está lembrando o nome do miserável, porque ninguém nem sabia o nome dele na terra, mas lá no céu ele foi lembrado, que ele vai ser chamado de Lázaro. A gente não sabe a circunstância da morte dele, não sabe nada desses dois. Só sabe que um era rico e maltratava e menosprezava o pobre. Agora, dá, então, por meio desse texto, para a gente tirar algumas lições, ok? No mínimo, se for uma ilustração de Jesus, se não for uma história real, há alguns elementos aqui que dá para a gente perceber. Mas eu entendo que esse texto aqui está falando de uma história real, principalmente por esses dois detalhes.
Nunca em uma parábola Jesus dá nome próprio para alguém. Em toda a parábola tem algum motivo pelo qual ele está contando aquilo. Ele está dando uma lição em alguém. Aqui não, aqui é uma história que ele para, conta e continua. O que a gente vê em relação ao rico aqui? O que está acontecendo com o rico? Está sofrendo. E ele está sofrendo o quê? Por ele mesmo, que ele está o quê? No mínimo, estou com sede. Será que a gente tem fome? Será que a gente vai comer no céu? Não sei. Não dá para a gente ter essa convicção. Parece que sim. Jesus comeu depois que ele ressuscitou aqui, mas ele também tinha um corpo, né? Um corpo diferente, glorificado. No mínimo, dá para a gente saber o que aqui? Que esse camarada está sofrendo. Ele está sofrendo por ele e ele está sofrendo pelos seus que estão na terra, que ele sabe que vão para o mesmo destino que ele, pela vida que tem vivido. Oi? Ele está buscando alívio para ele. Exato. Primeiro você vê que é nítido, ele busca alívio para si, né? Ele quer alívio para ele, para o seu tormento. Depois ele vai, então já que não dá para ter alívio para mim, pelo menos alivia para os meus familiares, né? Tenho irmãos, tenho parentes, eles vão ir para o mesmo lugar que eu, porque a vida deles, ele sabe, é igual a minha, né? E aí ele fala com quem aqui? Ele fala com Lázaro? Aí não dá para a gente precisar, porque ele não fala com Lázaro, ele fala com Abraão. Abraão é o pai da fé, é uma figura extremamente importante para o judeu, é uma figura extremamente importante no céu, inclusive. Ele está falando com Abraão. Ele não fala com Lázaro, ele pede para Abraão ajudá-lo. Então não dá para saber se Lázaro está vendo, mas eu acho que de algum modo Abraão não é mais especial que Lázaro. Então eu creio que de algum modo nesse primeiro céu e nesse primeiro inferno as pessoas elas conseguem se ver, se isso aqui realmente for uma história que Jesus está contando, as pessoas conseguem se ver, elas conseguem inclusive de algum modo, em algum momento tentar se comunicar umas com as outras. Mas é impossível haver o quê? Uma transposição. Um vir para o inferno e outro ir para o céu. O próprio Abraão diz, é impossível, você está aí, a gente está aqui, não tem como. E aí, então manda um anjo lá para pregar. Também é impossível. Eles já têm Moisés e os profetas, não precisam de nem que haja a ressurreição de um ente que nem que você ressuscite e vá lá falar, eles não vão acreditar. Se eles não acreditam nas escrituras, né? É agora. Quando eu falo primeiro céu e primeiro inferno, é o céu de agora. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Quem não crê em Deus vai para o inferno. E aí Apocalipse fala que haverá um novo céu, uma nova terra. E também fala que haverá inclusive um novo inferno. O lago de fogo do inferno. Ou seja, o inferno para o inferno. Todo o inferno vai ser lançado no inferno. E todo mundo que vive nessa realidade da existência aí no céu hoje, vão depois do julgamento final, viver num novo céu, numa nova terra, num novo começo de tudo que Deus vai recriar no porvir, né? É isso que eu tenho, porque tipo assim, essas pessoas que morreram já foram para o céu, elas vão passar pelo julgamento e elas podem talvez ir para o inferno? Elas vão passar pelo julgamento atualmente, assim como os que estão no inferno também vão passar. Elas estão aguardando o julgamento, né? Exatamente. As pessoas que morrem hoje, elas estão aguardando o quê? O julgamento final. Que Apocalipse, final de Apocalipse nos mostra isso, que haverá um julgamento. Não deles, né? Não, é o julgamento final no sentido de destino final. Porque assim, quem morreu e está no inferno já está recebendo o pagamento pela sua punição, né? A única questão é que tem algumas coisas que ainda não aconteceram. Por exemplo, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então quem está no inferno vai se dobrar. E quem está no céu vai se dobrar um dia também diante do Senhor. Todo mundo vai se dobrar diante dele. Então isso precisa acontecer. Deus vai trazer todos os seres humanos que já existiram na sua presença. Em algum momento da história. No fim, ele vai trazer todos os seres humanos à sua presença. Todos vão se curvar diante do Senhor. E a Bíblia diz que alguns serão lançados no lago de fogo do inferno. E outros serão levados para o novo céu, para a nova terra. Quando Deus vai começar então tudo de novo. Sem a possibilidade de mal, de pecado, sem o que aconteceu no Éden. Mas agora num novo começo com os seus que foram salvos de todas as épocas, de todos os povos, de todas as culturas, né? Não tem como uma pessoa que está lá no inferno, agora vou... Me arrepender e ir para o céu. Não. É o caso do rico aqui, né? Não tem como nem te dar água, quanto mais você vir para cá, entendeu? Não tem possibilidade. Só uma pergunta, também as pessoas que vão morrer, estão no inferno, eles também receberão um novo corpo, pelo menos assim, vou voltar para o corpo deles, para poder sofrer no corpo? A Bíblia diz que haverá uma ressurreição final de todas as pessoas. Todas as pessoas vão ressuscitar um dia. Só que vai sofrer.
Todas as pessoas vão ressuscitar um dia. Algumas terão corpos glorificados para aguentar a presença de Deus, e outras terão corpos que vão aguentar o inferno para sempre, sofrendo, sem conseguir ver o seu corpo se deteriorar e morrer de novo. O inferno é isso, eu vou querer morrer, eu vou tentar morrer e não vou conseguir morrer. Né? Inclusive, um dos julgamentos de Deus, ali em Apocalipse, sobre a tribulação da terra, é que vai chegar um momento que a ira de Deus vai pesar tanto que os homens vão tentar se matar e vão ser impedidos de morrer. Deus vai conseguir proibir que alguém morra, ele não vai deixar ninguém morrer, porque ele quer que as pessoas sofram mesmo aqui, entendeu? Então, na verdade, todo mundo vai ser eterno, só que, tipo assim, alguns vão passar a eternidade sofrendo. Mas isso é... Exatamente. Eu achava isso super Todo legal. ser humano é eterno. Não nasceu Vamos dizer assim, todo ser humano é eterno no sentido de não morrer para sempre. O que é a morte eterna? A morte eterna não é aniquilamento da alma, é afastamento eterno de Deus. O que é a vida eterna? É viver para sempre na presença de Deus. Então, vida eterna é viver para sempre na presença de Deus. Morte eterna é viver para sempre afastado de Deus. Não faz sentido o aniquilamento da alma. Porque se a minha dívida diante de Deus é eterna, lembra? O caráter de Deus é eterno, a minha dívida diante dele é eterna. Somente um Salvador eterno paga essa dívida. Se eu creio que Jesus pagou a minha dívida, eu sou perdoado. Se eu não creio, qual que é o tamanho da minha dívida diante de Deus? Ela continua sendo eterna. Logo, quanto tempo vai levar para pagar essa dívida? Toda a eternidade. Então, para sempre eu vou viver sofrendo e sendo atormentado. Nem por isso Deus deixa de ser bom. Não, nem por isso Deus deixa de ser Deus, bom, justo, amoroso, né? Porque ele é justo ele executar a sua ira contra o pecador? É justo.